o meu nome é João Jesus e hoje tenho comigo só André Tente. Isto hoje vai ser one-to-one, vai ser mais... Até tenho pena das pessoas que apanham este episódio. Sim. Exato, hoje não temos cá ninguém para servir de buffer. Mas hoje decidimos falar sobre um tema que, ao momento que estamos a gravar, é um tema quente, não é? Estamos a gravar no dia do debate do Estamos Estado a falar, da Nação. exato, estamos a gravar no dia do debate da Nação, o que quer dizer que o tema da educação e especificamente dos exames, para o ensino dos exames do ensino secundário e consequentemente o acesso ao ensino superior, está, digamos, em cima da mesa e é o tema. Está a correr muito bem. E, portanto, achamos, desculpa, achamos que seria boa ideia falar um bocadinho sobre isto. Eu acho que é impossível escapar ao episódio em si do ministro e daquilo que tem acontecido, mas talvez tentar também não ficar só por aí e falarmos um bocadinho mais de educação, até um bocadinho mais a fundo, falarmos talvez um bocadinho da importância da escola pública, etc. E de como isso também, de como estas falhas, na verdade, também trazem depois problemas para aquilo que é o papel da própria escola pública. E, portanto, estamos então, como eu disse, neste caos da correção dos exames. O Ministério da Educação, isto acho que se calhar só para dar um contexto, não é que as pessoas provavelmente já estão mais do que agora habituadas a ouvir falar sobre o tema, mas o Ministério da Educação decidiu que a correção dos exames deveria ser totalmente digitalizada neste ano, após ter feito Não é totalmente digitalizada. Devia ser totalmente feita a digitalização de folhas escritas à mão, exatamente. E a correção ser feita aí sim digitalmente, de forma digital. Tem toda a razão. E portanto, não correu bem. Isto depois também do ano passado já ter sido feito um piloto com o exame de filosofia, que na verdade, por um lado, não correu bem. Mas o ministro dizia que sim. Disse que sim, na verdade não correu bem, e professores e próprias algumas organizações também disseram que claramente isso não tinha corrido bem, e não só não correu bem, como também é um piloto um bocado estranho, porque é um exame comparado com os exames aos quais foram alargados este ano, não tem nada a ver, não é? Não, como piloto funciona perfeitamente, agora tem de servir como piloto. É curto. Claro. E portanto, este tipo de rollouts não se faz de um piloto muito pequeno para logo uma escala desta magnitude. Claro. Tem que haver passos intermédios para poder resolver os problemas. Nós sabemos que este tipo de processos têm os seus problemas, é natural que os tenham, mas o erro não está no problema em si. Os problemas podem se resolver. O problema está em ter feito isto numa escala que não era a que devia ter sido neste momento. E portanto, os problemas, claro, caem todos em cima das mesmas pessoas neste momento, que são os professores. Uhum. E portanto o ministro decidiu que o alvo a bater depois da burrada que aconteceu eram os professores, dizer que ainda não havia professores, dizer que havia resistência por parte dos professores, dizer que alguns não estavam a ajudar, etc. Que as famílias tinham sido imprudentes, que os agrafadores tinham agrafado no sítio errado. Exato. Portanto, toda a gente tem culpa, menos ele. Menos ele. E o primeiro-ministro também segue a mesma lógica de defender este ministro e de achar que tudo isto é normal, que é só um processo de digitalização que tem os seus erros e que isso é natural e que isso acontece, etc. Não, mais. O ministro, desculpa, João, nisto eu tenho de intervir, mas o ministro não só diz que a culpa é de todos, quando essa desculpa começa a não ser verídica para absolutamente ninguém, ele diz que a culpa é do sistema educativo. Exato. E não de quem organiza o sistema educativo, e aliás está a meter uma motosserra no sistema educativo. Pronto, esse é um ponto que eu queria chegar lá mais à frente, mas desculpa. Ainda... Não, mas tudo bem. A questão aqui eu queria só dar aqui uma nota que eu acho que é importante, que é isto depois tem um impacto brutal não só na própria correção dos exames, como é óbvio, não é? E das próprias notas. Tem um impacto brutal na entrada do ensino superior, que é uma fase da vida de jovens adultos super importante e que muitos jovens anseiam com esse momento. E, portanto, para além da ansiedade normal de saber se entrou, se não entrou,
Agora ainda tem que se meter esta camada por cima, portanto é algo problemático não só para os jovens como para as famílias, atrasa todo o calendário da segunda fase, alunos querem ir para a segunda fase de exames para poderem melhorar a sua nota, entrar no ensino superior e podem ter essa oportunidade coartada, nem sabemos bem como é que vai acontecer, dizem que vai acontecer no calendário normal, não vejo bem como. E depois também, na verdade, qual é a veracidade dos resultados que vão sair, das notas que vão sair. Porque há professores, e os relatos são públicos, de que têm tido dificuldades de sequer encontrar a folha de continuidade do exame. E, portanto, como é que... Sim, há membros do gabinete do secretário de Estado de Cócoras à procura de exames. Quer dizer, isto é tudo... Só imaginar isto, esta imagem é bonita, não é? Eu imagino o Alexandre Homem Cristo de Cócoras à procura de folhas. É inacreditável. Acho bastante interessante. É inacreditável. E, portanto, o que eu presumo que vai acontecer e que vai ser outro caos, será que, e legitimamente, as famílias e os alunos queiram ver novamente corrigidos e queiram atestar a veracidade das notas que vão sair. E, portanto, vai haver uma onda de pedidos de segunda correção. E isso vai ter um impacto ainda maior em tudo isto. Mas, lá está, legitimamente, porque todo este processo não traz legitimidade nem traz segurança nenhuma àquilo que é o processo. Pronto, dito isto, aquilo que tu estavas a dizer é um ponto efetivamente importante, que é, não só isto é uma falha do ponto de vista digital e do processo de digitalização, mas é também uma falha que advém, e aí eu queria depois então que comentasses, da tal questão da motosserra, não é? Ou seja, criou-se aqui uma expectativa de que ia haver e criou-se uma reforma e de aglutinação de entidades na área da educação que trouxeram dificuldades nos profissionais que estavam até nos escalões intermédios dessas próprias organizações, que basicamente desapareceram, que tinham conhecimento, que tinham essa capacidade de trabalhar todos estes processos e que de repente não há nada. E portanto ninguém sabe e não há conhecimento. E isso é um problema, não é? Epá, sim, eu sobre isto, como deves calcular, João, tenho muita coisa para dizer. E tenho uma cronologia bastante clara na minha cabeça. Quando este Ministro da Educação tomou posse, não neste governo, no governo anterior, disse que no Ministério da Educação estava tudo mal. Estava tudo mal e era impossível saber o número de alunos em aulas, apesar dele dizer que sabia, depois desdisse, e disse que até ao final do ano letivo ia saber o número de alunos em aulas, que até a ver, que eu saiba, o ano letivo. Se calhar ele está a adiar isto, que é para o ano letivo não acabar, que é para ele poder dizer até o ano letivo. Era uma ótima jogada política, fica aqui a dica. Adoro. Pronto, portanto, continuamos a saber o número de alunos em aulas. E está tudo mal no Ministério. O número de alunos sem professores, também não sabemos. Exato. E tudo bem. Portugal, os alunos têm um baixo nível de literacia. Que boa ideia para acabar com o Plano Nacional de Leitura. Que boa ideia para acabar com a rede de bibliotecas escolares. Com esta ideia de faltarem... Cortes cegos e reformas... Sim, de faltarem professores na escola pública, o Ministro tomou uma medida que não me parece errada, teoricamente. Para quem está sentado num gabinete ministerial, faz muito sentido, que é... Se havia professores a ver exames, se calhar o professor, havendo falta de professores, pode ir para a sala de aula. Se havia professores no Plano Nacional de Leitura, se havia professores na rede de bibliotecas escolares, são professores, vão para a escola. Mas esquecem-se de, ao retirarem estas tarefas de professores que faziam trabalho administrativo, de contratarem pessoas que fazem trabalho administrativo. Portanto, de repente, houve uma motosserra, não só nas estruturas, mas nas pessoas do Ministério. Para agora dizerem que há não sei quantos novos professores na escola pública. É verdade, são os professores que antes estavam a fazer serviços administrativos do Ministério, são professores que já deviam estar na reforma a descansar e que afinal estão na escola para fazer este brilharete do número de novos professores, não sabendo quantos professores é que faltam. Isto também é muito engraçado. Pronto, até que chegamos ao exame de filosofia, vamos experimentar fazer uma digitalização que corre mal para todos os problemas que estamos a assistir hoje, são os problemas que se assistiram no exame de filosofia. Mas depois o pior ainda
E sendo este ministro um CEO, um economista, uma pessoa que alegadamente acredita na meritocracia, pá, eu acho que uma pessoa que acredita na meritocracia gosta dos dados fiáveis e normalmente não tapa os olhos com os dados que quer. Então, quando um exame de filosofia corre manifestamente mal e escolhe dizer que correu bem e escolhe falar de uma auditoria que nunca apareceu para justificar, escalar para todos os exames de repente, a receita para o fracasso estava aqui toda, está o caldinho todo. Está serviços depauperados, uma superestrutura sem qualquer estrutura, porque é nova, Claro. e Desorganizada. e, enfim, um processo de pseudo-digitalização que é nada mais nada menos que digitalizar umas provas e corrigi-las digitalmente. Eu devo dizer que a ideia dos professores só corrigir cada um item parece-me uma ideia interessante Sim, eu não acho no que esse sentido seja, não acho que esse seja de necessariamente o de problema, retirar não é? algum viés que possa haver. Agora, obviamente que para quem aposta em sistemas como a Amália, para um governo que vai buscar pessoas à Microsoft, para malta que acredita muito, que olha para o governo como se de uma empresa tratasse, eu acho que há aqui muito pouca capacidade de gestão e eu espero que o ministro, quando deixar de ser ministro, consiga arranjar trabalho numa empresa privada, porque claramente a competência dele está a deixar bastante a desejar. Agora, o que isto me preocupa mais é o tapar os olhos, o dizer que está tudo a correr bem, os agrafadores é que não foram no sítio certo. Não sei se já experimentaram passar um QR Code com agrafos no meio. Ele lê na mesma, não está certamente nos agrafos o problema. Depois, como os agrafadores não cola, a culpa é dos pais que marcaram tiraram férias férias. e são imprudentes por isso. Depois a culpa... É dos Enfim, eu ainda professores não que não ouvi que a têm. culpa Que é dos não... alunos por escreverem demasiado numa resposta de Exato. E que desenvolvimento. precisaram de folhas de Se calhar continuidade. não era suposto haver folhas de continuação, caraças dos alunos. E acabamos hoje, ao dia de hoje, temos o Educa, uma estrutura sob tutela do Ministro da Educação, a desmentir o Ministro da Educação, quando o Ministro da Educação diz que todos os alunos vão ter acesso às suas provas digitalizadas e o Educa, percebendo, mais uma vez, que essa ideia não ia correr muito bem, diz, não, tem acesso à prova digitalizada se requererem. Ora, óbvio que toda a gente vai requerer. Claro. E, Como portanto, está-se mesmo a ver o que é que vai eu estou acontecer. ansioso Não é? pelos próximos capítulos, pelas reapreciações, Claro. pela segunda fase, que normalmente não tem assim tantos alunos, mas desta vez vai ter ter mais certeza, alunos. claro. E portanto, esta história está muito longe de As estar no candidaturas fim. ao ensino superior, vamos ver também como é Sim, que é. o que eu acho muito engraçado é que todo este avançar do calendário está a prejudicar, em primeiro lugar, o eleitorado que o ministro Fernando Alexandre tanto gosta. Porquê? Passo a explicar. Porque uma coisa tu não consegues controlar na entrada ao ensino superior é o ensino superior internacional e quem quer ir estudar lá fora. Essas datas de entrada do ensino superior tu não consegues adiar. No limite, tu, em vez de setembro, pões as aulas do ensino superior pública a começar em outubro. Sim. Está tudo bem. Agora, aquela malta que tem de entregar os exames de português ou da língua agora para fazer um curso nos Estados Unidos ou em Londres ou o que for, essa malta que gosta muito de fazer a internacionalização, esses é que vão sofrer em primeiro lugar. Portanto, eu acho que o ministro está a tremer mais até por causa desta questão. A mim, honestamente, o que me preocupa é a falta de confiança que isto está a gerar numa coisa, na única coisa, eu posso dizer que é na única coisa do Ministério da Educação que funcionava bem. Era os exames. Há mais do que 30 anos, funcionava bem. E com para quem fala muito dos complexos ideológicos da esquerda, houve aqui um grande complexo ideológico deste ministro neoliberal que basicamente decidiu destruir uma coisa que funcionava bem, talvez para agora no futuro poder vender este serviço a alguma empresa privada. Eu na generalidade concordo com tudo o que diz e tens razão. Bom. Há aí um ponto que tu falas da questão do eleitorado. É engraçado porque, bem, quer dizer, não tem graça nenhuma, mas
Mas é curioso que quando tu tens uma falha desta magnitude, não é? Porque isto não é um exame, isto é um processo inteiro, não é? O impacto que isto tem é para nós, se calhar, até difícil neste momento. Quando é que as pessoas vão perceber. fazer férias? Mais outra questão. E, portanto, uma falha setembro. administrativa desta magnitude não é só um problema técnico. E eu acho que é isso que... e aqui tenho que ser sincero. Claro que eu sabia que o governo não ia achar que isto era um problema político. Portanto, eles iam sempre dar esse argumento que isto não é um problema político. Isto é um problema técnico. Mas é que a malta convenceu-se que é verdade, que isto é um problema técnico, especialmente, por exemplo, os órgãos de comunicação social, que eu vi, por exemplo, a dispersarem a atenção para outras coisas durante este tempo em alguns canais. É que isto não é só um problema técnico, isto é efetivamente um problema político. A partir do momento que este tipo de falhas cria desconfiança das pessoas em relação ao sistema, particularmente o sistema público, e portanto, quando cria este tipo de desconfiança em relação ao sistema público, quem sofre são aqueles que mais dependem do sistema público. Claro. Quem depois fica dependente destas falhas são aqueles que dependem mais do sistema público, que são sempre aqueles que não têm a capacidade de procurar alternativa privada. Mas o engraçado, desculpa, vou discordar de ti, porque o engraçado é que os privados também fazem estes exames nacionais. Claro, E, portanto, mas eu não estou a falar, eu estou a utilizar o caso dos exames. O caso dos exames, de facto, tem essa particularidade, porque toda a gente os faz. É isso. Mas quando há este tipo de falha, eu estou a generalizar depois um bocadinho para este tipo de falhas administrativas que toda a gente depois... É só isto, é um problema técnico. Não é sempre um problema político. Porque sempre que há estas falhas, quem sofre mais com elas são as pessoas que dependem depois do sistema público e não têm a capacidade de procurar alternativa privada. Tanto que podemos ter a discussão, hoje não está cá a Raquel Segadães, mas eu comprometi-me a ser porta-voz, do sentido que depois existe em financiar opções privadas, o Estado financiar opções privadas. Eu acho que isso é uma discussão muito, muito interessante. Mas pronto, lá chegaremos. Mas isto para dizer que estes problemas técnicos são problemas políticos e, portanto, o governo não se pode escudar no problema técnico, o ministro não se pode escudar no problema técnico. Eu duvido que com a onda que isto vai gerar de reapreciações, atraso nos calendários da segunda fase, a questão do ensino superior, tudo isto vai ser uma onda que eu acho que... eu já vi de tudo, mas quer dizer, eu acho que não sacar responsabilidades políticas a este ministro seria o cúmulo dos cúmulos. Sim, eu acho que isto é um processo demasiado evidente. Sim, para isso não acontecer. Eu acho apenas, vou só aqui acrescentar, que me parece que é um processo para quem quer reformar o Estado, é uma reforma muito curtinha. Então a reforma do Estado passa por, em vez de as digitalizações dos exames serem feitas pelo território, ir tudo parar a Lisboa. A reforma do Estado passa por centralizar ainda mais o país. Eu devo dizer que tenho muito orgulho que Sintra seja a fiel depositária dos exames nacionais. Mas, enfim, não é? Se calhar não faz sentido haver um agente da polícia de Trás-os-Montes a trazer com as luzes ligadas e o Tinoni os exames nacionais para um armazém em Redemor. Não me parece que isso seja uma reforma de Estado, claro, de um governo que se diz que é tão do futuro, que até cria ferramentas de inteligência artificial. Enfim, parece-me que é uma reforma muito curta. Isso parece-me que até vai um bocadinho além aqui do ponto até da educação, não é? Eu acho que este governo está apostado em apresentar alguma coisa e, portanto, está apostado em grandes reformas, quer fazer grandes... Independentemente de como elas aconteçam, e começou por experimentar na educação, e isso é que é grave. Exato, e parece-me a mim que eles estão um bocadinho... Estamos a entrar na fase do desespero, do nada do que nós estamos a tentar fazer está a correr bem. Façam uma. Não interessa o quê. Façam uma, que é para o primeiro-ministro poder dizer que fez. Mas essa uma ser a educação... Claro, é preocupante, porque lá está. E aqui vamos voltar ao tema da questão da educação como um mecanismo universal de igualdade, de igualdade de oportunidades e que continua a ser provavelmente um mecanismo mais eficaz para equilibrar as diferenças
económicas, sociais, etc. E, portanto, que é a única coisa que promove um bocadinho mais, e mesmo assim sabemos que o impacto que tem, tu, mesmo estando na escola pública, o impacto que tem o teu ambiente familiar, como se os teus pais são licenciados ou não, em que concelho é que tu vives, as condições socioeconómicas, os teus pais conseguem comprar livros, não conseguem comprar livros, portanto, tudo isso influencia. E a escola pública, na verdade, é o único mecanismo que ainda existe com alguma eficácia que consegue puxar aqueles que realmente estão numa posição à partida mais desfavorecida um bocadinho mais perto. E, portanto, quando nós falamos deste tipo de falhas, estamos a colocar em causa toda essa Estamos a ideia colocar a causa a confiança no sistema, da não é? confiança no sistema. Como no Exatamente. SNS, Como agora na no, educação, como na justiça. Enfim, parece-me que é bastante deliberado de um ataque aos serviços públicos, o mesmo com a RTP, o mesmo com a Lusa, vai-se colocando em causa a confiança no sistema, depois diz que a culpa é do sistema educativo como um todo, para claro. tentar reformular o sistema educativo e dar algumas borlas a alguém para resolver isto. Sem dúvida. E, portanto, aquilo que, na verdade, eu acho que podemos eventualmente também discutir ou seja, para lá desta falha, bem, vamos chamar falha técnica, eu acho que não é, Não mas foi uma não falha foi uma falha técnica. técnica, isto é um processo, É uma escolha uma política tu escolha trazeres tudo, política, tu assim, trazeres tudo para tudo, Sintra para exatamente, digitalizar, não e é? foi uma escolha É uma escolha política, tu política, meteres os exames todos ao mesmo tu tempo, escalares desta portanto, maneira. exatamente. Literatura portuguesa e português na segunda fase são no mesmo dia à mesma hora. Boa sorte. Pois vai correr bem. Vai correr mesmo bem. E portanto, aquilo que na verdade nós estamos aqui a discutir é não só este processo em específico, mas também o que é que esta falha, o que é que esta polémica revela sobre, e já falámos aqui um bocadinho sobre isso, mas o que é que esta polémica revela efetivamente sobre a forma como o Estado tem vindo a gerir a educação pública e a escola pública em Portugal. E eu acho que esse é que é o ponto, na verdade, não é? Ou seja, nós estamos aqui a discutir este tema mais específico dos exames, mas na verdade isto é, e como tu dizias e bem, um bocadinho mais, é muito mais do que isso. É a forma como o Estado olha, neste caso o Governo, olha para este tipo de serviços. Sim, repara. Como olha para a escola pública Sim. e o Estado, e o Governo, desculpem, o Estado não, o Estado é errado. O Governo olha para a educação pública como um empecilho, é a ideia que dá. Sim. É uma coisa que está ali no meio, pá, que se não existisse era muito mais fácil nós resolvermos todos Eu não os nossos sei, problemas. honestamente, eu não sei Eu se tenho eles muito olham esta dessa maneira. sensação. Eu acho apenas que a prioridade. Ou seja, eles olham para a escola pública como algo necessário para fazer, porque é a única até agora que pode garantir que a visão de sociedade que eles têm impera. O que acontece é, e importa ter alguma memória, é que as prioridades políticas são bastante óbvias. Então, ao mesmo tempo que tu retiras o Plano Nacional de Leitura e a rede de bibliotecas escolares, dizes como é importante colocar a literacia financeira na disciplina de cidadania e retirar a ideologia de género da mesma disciplina. Claro. É, ao mesmo tempo que tu fazes isso, estás a retirar tempos de história, de sociologia, de ciências políticas, para aumentar os tempos de matemática, português. Portanto, eu acho que não é propriamente um ataque à escola pública por si, como uma ferramenta de subir no tal elevador social que eles falam, mas é, na minha ótica, um ataque à visão humanista da escola pública que não forma apenas profissionais para um mercado de trabalho que se quer valor acrescentado, mas forma, em primeiro lugar, cidadãos. E eu acho que é sobretudo isto que está sob ataque. É a escola pública enquanto emancipadora de cidadãos. Quem ouve o Ministro da Educação falar é numa grande valorização do ensino profissional, que eu acho que é ótima, mas eu acho que tem sempre subjacente uma visão economicista das crianças enquanto futuras trabalhadoras. Mas é exatamente isso, ou seja, quando tu tens essa visão economicista sobre o ensino, e neste caso sobre a escola pública, e eu concordo contigo, ou seja, aquela visão humanista de que a escola pública não é só para ensinar matemática e português, é para ensinar outras coisas, é para formar pessoas, para formar pessoas com tolerância,
pessoas com amor pelo próximo. Todas essas coisas são também questões da escola pública. E quando tu realmente retiras isso, o que na verdade tu estás a fazer é aproximar a escola pública do ensino privado. É claramente isso. É claramente isso. É uma uniformização do ensino com uma visão clara diferente daquilo que é o ensino na escola pública. E portanto, quando dizem que os pais devem ter opções, aquele discurso, não é? Mas tem que ter opções. Se eu quiser pôr o meu filho num colégio privado, eu tenho que ter essa possibilidade. E tem? E tudo certo. Mas a questão é essa, que se vamos optar por esta visão mais completamente uniforme daquilo que deve ser o ensino, aquilo que muitas vezes as pessoas que acham que o ensino público é um papão da ideologia de género e do marxismo-leninismo, o que vai acontecer é que o ensino vai ser tudo igual. Então eles aí não vão ter a opção de escolha. Vai ser tudo igual. E portanto aquilo que eles tanto procuram, que é aquela diferenciação que dê... Sim, mas a diferenciação existe na escola pública, não é? Essa diferenciação atualmente existe na escola pública. Porque é na escola pública, tu hoje em dia tens escolas públicas que têm forest schools, que têm metodologias alternativas de ensino e aprendizagem. Sim. Porque isso é possível na escola pública. Não só possível como é. Eu não acho que não só seja possível, como desejável. Exato. Mas honestamente eu não acho... Ou seja, eu acho que pode estar no fundo isso, mas eu não acho que ninguém... Ou seja... Eu acho que não é... que a maioria das pessoas não considera a escola pública um empecilho. Ou seja... Não, eu não disse a maioria das pessoas. Eu estava a falar especificamente eles do podem governo. podem ter isso lá no fundo, mas eles precisam da escola pública. Eu não acho que as pessoas tenham isso. Aquilo que eu queria dizer é... em relação ao empecilho era o governo. Ou seja, o governo tem dificuldade em lidar com a escola pública. Claramente tem dificuldade em lidar com esse contexto de escola pública enquanto diversa. Isso tem muita dificuldade em lidar com isso. Mas repito, tem a ver com a visão humanista da escola pública. Se a escola pública, eu já ouvi conversas de pessoas próximas a este governo de que se calhar era muito importante que houvesse fardas na escola pública, não é? Para tentar uniformizar, e é uma discussão interessante, sim. Também para tentar uniformizar possíveis aparências de classe social e tal. Mas eu acho que isso parte, lá está, da ideia de que escola, que educação tu queres para o país. E é uma Quem aposta... é que tu queres formar? Que cidadãos é que tu queres que votem aos 18 anos ou aos 16? Ora bem. Não é? Tu queres que votem cidadãos que sabem muito bem investir na Trade Republic? Passa publicidade. Queres. Mas também queres cidadãos que saibam investir muito bem em si próprios e que saibam investir muito bem no outro. E sejam solidários, sejam íntegros, tolerantes. E isso só a escola pública ensina. E nem é dentro da sala de aula, não é? É fora da sala de aula até que a questão não é ser só a escola pública que ensina. Verdade, mas o ponto eu acho que é... Bom, as escolas privadas, há vários tipos de escolas privadas. Exato. Não é? O ensino privado também é muito diverso. Agora, e portanto há ensino privado, quero eu acreditar, eu confesso que não conheço tão bem assim o panorama do ensino privado em Portugal, mas quero acreditar que há escolas privadas que têm também uma postura tolerante e humanista relativamente à educação. O problema é que tu estás a retirar essa hipótese àqueles que mais precisam da escola pública. E esse é que é o problema. Ou seja, tu estás a fazer com que aqueles que mais precisam da escola pública, que aqueles que já partem mais atrás, não tenham acesso a essa oportunidade de ter uma escola humanista, tolerante, que pensa no outro, que pensa de forma diferente a sociedade. E isso é um viés, lá está como estavas a dizer, é um viés que depois faz com que... não é por acaso que temos miúdos, cada vez mais os rapazes mais novos, super virados para as questões da masculinidade tóxica. Sim, cada vez mais interessados, por exemplo, no Chega e no André Ventura. Tu viste o exame português? Isso não é um acaso, não é? Tu lembras-te como é que era o teu exame português? Confesso que já não.
Eu lembro que escrevia. Eu lembro de escrever. Não, no isso exame lembro-me de português. escrever, sim. Não me lembro sobre o que é que escrevi. E lembro-me confesso, que mas havia a lembro-me de escrever, sim. composição, Sim, tinhas mas, duas respostas, pelo menos, de mas escrevia, não é? Mesmo que, para além da composição, desenvolvimento. havia. Sabes como é que é agora? Escolha múltipla. Pois. Tirando a composição. Foi o que deu problemas. A escolha múltipla é, neste momento, a inteligência artificial que está a corrigir. Tu dizes que o quadrado é que... Outro problema, não é? Porque às vezes a digitalização está mal feita, parece que o quadrado está preenchido no sítio errado, mas E já foi, está claro. só mal digitalizado. Mas eu acho que isto também reflete bastante o próprio decréscimo da qualidade que toda esta visão tem imprimido Pois, na escola pública, porque não é um é? bocadinho, parece que há uma aposta, efetiva na degradação da qualidade do ensino público para trazer novamente a conversa. Parece-me um exercício muito parecido com aquele que existe na saúde, que é uma aposta na degradação para depois chamar os privados para vir salvar. Exato. É um bocadinho isso, sim. E isto reforça-se ainda mais. Desculpa, eu hoje estou demasiado à vontade com este tema. Mas isso também se vê com esta coisa dos professores, não é? Da falta de professores. A quantidade de professores que têm entrado na escola pública sem qualquer conteúdo pedagógico. Ou seja, são super bons em matemática, mas não tiveram qualquer formação em pedagogia, não é? Sim. Que estão neste momento na escola pública porque a escola pública precisa de professores. É um facto. Mas se tu começas a descartar a importância das cadeiras pedagógicas do ensino superior que forma professores, estás a dizer que apenas quem percebe de resolver contas de somar Sim. é que dá aulas de matemática. E eu acho que é preciso saber dar contas de somar. E é preciso saber resolver conflitos e deixar para trás as contas de somar se naquela aula é preciso resolver um conflito. Não é? Claro. Quando tu começas a ter a própria escola e os professores cheios de tecnocratas com pouca formação em pedagogia, começas no tal decréscimo da qualidade da escola pública e com a falta de professores no ensino superior, com a falta de professores também no ensino superior, mas na escola pública e com esta necessidade de professores, estás a colocar muitas pessoas com vontade de dar aulas, a dar aulas, mas não estás a fazer qualquer tipo de incentivo, aliás, desincentivas a que quem está na escola pública retire formação em pedagogia. Portanto, enfim, parece-me que, honestamente, o ministro demitir-se não me parece a solução. A mim parece-me que a solução é que este governo caia e que venha uma maioria de esquerda dar a volta a isto. Disse. Não, claro, ou seja, a admissão do ministro não é a solução para o problema, obviamente, não é? A solução do ministro a admissão do ministro parece-me a mim é só uma questão de responsabilidade democrática perante os eleitores, não é? Sim, porque se fosse uma empresa, os acionistas já o tinham... Obviamente, não é? Portanto, nós temos o direito, eu acho, e enquanto acionistas do governo, que é o que nós somos, na verdade, temos o direito de exigir que haja uma admissão, porque esta pessoa, parece-nos, não tem a capacidade. Eu honestamente eu exijo que ele resolva e que depois de resolver tudo, que este governo caia. Que resolva. Desculpa, não me apetece eleições, mas parece-me que não há volta. O governo cair parece-me efetivamente mais difícil. Porquê? Como é que isso aconteceria? Moção de censura? E quem é que aprova? Achas que o Chega aprovaria? Me parece. Ouviste o Chega no debate da Chá da Nação de hoje? E tu acreditas? Eu não acredito. Mas acho que tão cedo isso não vai acontecer. Acho que em breve, ouviram aqui primeiro, o PCP vai apresentar uma moção de censura e aí se verá o posicionamento de cada um. Pois, e acho que o Chega não aprova. E o PS também não aprova. Mas é que o Chega neste momento não está num contexto... Ou seja... Bem, eu acho que estamos completamente off-topic já, mas só para dizer... Estamos a desviar, mas Deus também está a deixar. Mas só para dizer, eu acho que o Chega não tem nenhum incentivo para aprovar nenhuma moção de censura agora. Eles não estão propriamente a crescer nas sondagens e, portanto, não me parece a mim Chega tem sempre incentivo a ir a eleições. Eu acho que este momento é a primeira vez em que isso não é verdade. Acho que anteriormente sim, porque eles tinham sempre uma perspectiva de crescimento infinito que parou. Ou pelo menos é o que as sondagens têm mostrado. Estagnou, em algumas descem, noutras estagnam.
Portanto, eu acho que é a primeira vez em que efetivamente eles não têm esse incentivo. Antes não. Antes achei sempre que seriam os primeiros a querer ir. Desta vez acho que não. Mas voltando aqui ao tópico, importante discutir o impacto que isto tem nos professores. Porque, na verdade... E nos alunos também, mas particularmente nos professores. Depois de termos vindo de 2 greves gerais, onde a educação, a parte da saúde, são sempre setores com um peso muito grande e também com reivindicações também muito claras sobre aquilo que é as condições de trabalho dos profissionais. Parece-me que os professores têm mais um motivo para realmente os seus sindicatos serem absolutamente implacáveis. Pois, mas eu passo a explicar porque que isto é intolerável. Eu estou muito preocupado que neste momento os sindicatos não estejam na rua. Está a acontecer este drama todo. Está a acontecer este drama todo. E o que é que está a acontecer? Porque é que não há uma manifestação no debate do Estado da Nação? Porque é que não há uma grande manifestação de professores à porta do Parlamento? Bem, se calhar coitados estão a correr. Pois, se calhar o problema é esse. Estão a tentar salvar o governo. A salvar aquilo. Eu acho que não é o governo, é os alunos, e eu acho que os professores também têm essa preocupação enquanto educadores, não apenas enquanto... Claro que sim, mas há limites, não é? Quando elogiam que os professores vão receber horas extraordinárias, que, enfim, é o que está na lei, não é? O mínimo dos mínimos. Eu sentia-me insultado. Não, eu acho absolutamente... aliás, eu estou até um bocadinho desiludido, e pronto, tenho que ser franco, não é? Com a postura da FNE e da FENPROF. Do STOP já não tenho a mesma postura. Estão moles. Mas moles. E o que está a acontecer é intolerável. É intolerável. Pessoas que não têm condições para rever. Ainda no outro estive a ver, não gosto muito de dar estes exemplos muito particulares, mas ouvi 2 professores num dos canais de televisão, confesso que agora já não lembro qual, em que tinham o mesmo problema, em que não havia não tinham uma folha de continuidade da resposta do aluno que estavam a corrigir. Um deles disse, e as 2 respostas, atenção, são legítimas a meu ver. Um deles disse: epá, eu enquanto professor não posso corrigir, porque eu não sei o que é que está mais à frente. Quer dizer, eu não estou a corrigir toda a resposta, não tenho acesso a toda a informação, portanto, em consciência não posso fazer essa correção. Enquanto outro professor com o mesmo problema dizia, e eu também acho legítimo, pá, eu vou dar nota, eu vou corrigir, porque senão a culpa fica do meu lado, que eu é que não corrigi, eu é que não fiz. E portanto, isto coloca os professores num dilema absolutamente intolerável, que eu acho que os sindicatos deveriam ser, e aqui tenho que criticar, muito mais duros do que têm sido até agora. Não sei se é uma questão estratégica de deixar os professores mais à vontade para poder resolverem o problema e depois disso fazer Eu tenho só receio que durante o mês de agosto não haja... Mas aí, lá está, depois entramos no nosso Portugal, que em agosto vai tudo de férias para o Sim, Algarve, menos os professores. Portanto, menos os professores. depois quando, no final de agosto já estão outra vez. Tenho uma questão legítima, se o Ministro Fernando Alexandre... Eu sei que o Ministro Fernando Alexandre é um ouvinte assíduo deste podcast. Deve ser, sim. Mas a minha pergunta legítima é se os professores vão fazer férias no início do ano letivo. Pois, porque é o único, parece que é a única hipótese, não é? Porque nós basicamente já estamos já estamos a partir para a segunda quinzena de julho, não é? Vamos ver quando é que o problema fica resolvido. À hora que falamos... a hora que falamos é a sexta-feira à tarde. É dia 18 de julho à tarde. Veremos. Era de manhã, agora passou para a tarde. Eu acho que vai ser num domingo. Hoje, neste dia 17, o Ministro, numa conferência de imprensa que dá de manhã, diz que não podia garantir que os prazos fossem cumpridos e, portanto, que abria a porta a um novo adiamento. Portanto, já estamos a entrar no final do mês de julho. Isto, e do ponto de vista das condições de trabalho dos professores... Mas falta só 1% de provas. Não é? Há todos estes problemas. Supostamente abre a porta a adiar novamente, mas só falta 1% de provas. E, portanto, parece-me que as condições de trabalho dos professores ficam... não estão a ser minimamente respeitadas e colocam-os numa posição... Sim, ainda pior quando se ouve o Ministro a dizer que isto é para manter, que isto é para continuar.
Outra muito criticável, a organização muito criticável, a Confap, que está a proteger, a Confap é a Confederação dos Pais, está Também não vejo os a, pais está a Sim. proteger o Ministro da Educação, em vez de estar a dizer caraças, o que é que está aqui a acontecer, eu preciso que o meu filho... Não é? Enfim, eu não estou bem a perceber. Este ministro caiu num qualquer estado de graça. Eu tenho a certeza que se fosse num governo de esquerda, já estava... Sim. Já não havia ministro, já havia moções de censura ao governo, sim, claramente. E muito engraçado, não sei se deste conta, e é um pormenor muito giro, que foi o Chega, hoje no debate do Estado da Nação, mais preocupado, e isto diz qualquer coisa sobre o que é o Chega e sobre o que está dentro do Chega, mais preocupado com a questão do Ministro da Administração Interna do que com a educação. O que, pronto, eu acho que isto depois é um ponto para lá da educação, porque eu acho que tem muito a ver com a questão do financiamento do Chega e com aquilo que o Ministério da Administração Interna pode ou não fazer especificamente com este ministro em relação a isso. E, portanto, muito preocupados se... Querem fazer cair o MAI mais rapidamente possível, não é? E, portanto, completamente a secundarizar aquilo que tem acontecido na... Aliás, parece que esta polémica foi lançada um bocadinho para disfarçar o que estava a acontecer com os exames. É incomparável. Mas parece-me que não está a parecer incomparável. Eu também tenho essa ideia. Eu ainda há 2 dias via as notícias e de repente vejo um super especial CNN... Grande reportagem, investigação... Sobre a questão do Ministro da Administração Interna, que eu acredito possa ter algum problema, possa ter a ação que ele mas não afeta a minha vida como afeta esta questão. Não tem comparação. Não tem comparação possível. É efetivamente uma opção política tomada por aquele ministro em específico que dá errado e para a qual depois não há resposta. E, portanto, isso é incomparável com aquilo que tem acontecido na administração interna. E, portanto, dito isto, voltamos à pergunta habitual do nosso podcast, que é: qual é que é o papel da esquerda nisto tudo? Não é? Não especificamente só em relação ao caso em si, podemos falar sobre isso também, mas naquilo que é as propostas que tem que colocar em cima da mesa para reforçar a escola pública. Parece-me a mim que é o mais importante. Dizias tu e bem que termos uma esquerda no governo, eu disse uma esquerda, atenção, eu disse isto propositadamente, ou seja, não estou a falar necessariamente só do PS, porque termos só o PS parece-me a mim normalmente não resulta bem. Eu acho que é preciso a esquerda assumir, e parte dela já tem assumido, que é preciso governar, é preciso estar lá para tomar as decisões e estou de acordo, que acham comum. que acham comum tomar as decisões e, portanto, melhorar efetivamente a vida das pessoas. Mas para além disso, não é? Porque isso depois... Governar para quê, não é? É essa a questão. Pá, eu acho que temos de... Acho que nunca tinha lançado um pá em podcast. Mas eu acho que a nossa visão de escola pública e da esquerda deve focar, sim, nos direitos dos professores, mas sim, muito mais, honestamente, sendo super polémico, centrada também no aluno e nesta visão humanista daquilo que pode ser a escola pública. E há modelos atrativos da escola pública. Eu acho que é importante retirar a educação de dentro da sala de aula. É preciso dar também uma visão ambientalista da escola pública, em que pode, através do próprio meio que o rodeia, serem dados os conteúdos programáticos, pode envolver a comunidade à volta. A escola pública deve ser aquilo que já foi em tempos, que é o centro da comunidade, o centro intergeracional, intercultural, interreligioso de uma comunidade viva. E isto consegue-se olhando não apenas para os currículos, mas para aquilo que está para além deles. Isto consegue-se, eles gostam tanto de flexibilizar, isto consegue-se flexibilizando os conteúdos programáticos de história e se calhar interligando com os de português e se calhar interligando com os de matemática. Eu acho os currículos o menor do problema da escola pública. Mas eu acho que começa a ser importante olhar para a escola pública do ponto de vista do aluno. Quando era aluno, adorava entrar numa sala
que é fria, às 8 da manhã, todos os estudos pediátricos dizem que às 8 da manhã não é uma boa hora para uma criança estar concentrada, é a partir das 10, mas sem ser às 8 da manhã porque os pais, coitadinhos, trabalham e, portanto, se calhar é importante também mexer nos horários de trabalho e na redução Claro, porque tem tudo isso tem impacto. Tudo está ligado. Mas então, se calhar uma criança não pode entrar na escola pública às 8 da manhã, ainda é de noite, no inverno, e esperar que ela esteja calada, quieta, sentada, a ouvir um professor durante 90 minutos e depois tem muito mais tempo de aulas do que tem um adulto de trabalho por dia. E isto não é aceitável. Tem de se começar a olhar mais para os tempos não letivos como tempos de intervalo, mas que também podem adicionar algum tipo de aprendizagem e retirar tempo de aula para comunidade. E eu acho que isto é uma visão diferente da escola pública. Uma escola pública que olha também para a criança e para o jovem como um membro ativo na aprendizagem e que contribui para a sua própria aprendizagem. E não é apenas um ser passivo que ouve informação em barda, Que é só uma esponja que consegue receber se fizer um prompt no ChatGPT ou na IA. E, portanto, se calhar temos de mudar aqui o conceito de aula e o conceito de ensino para um processo muito mais relacional do que unidirecional. Eu concordo com o que tu dizes e acho mesmo que o último dos problemas da escola pública, dos problemas no sentido, ou seja, aquilo que deve ser a preocupação para reforçar a escola pública são os currículos, ou seja, os currículos são uma parte da escola pública, são, quer dizer, não são... são matérias importantes para nós termos os nossos alunos preparados, como é óbvio que sim. Mas o que tu dizes é verdade, ou seja, há muito para lá disso, não é? Um jovem que se quer um jovem dentro da nossa sociedade e que consiga navegar a sociedade onde está, que consiga ter experiências com pessoas diferentes daquelas... daquelas que são normalmente se calhar num contexto um bocadinho mais igual a si, portanto ter essas experiências com pessoas diferentes que vêm de outros sítios, que têm outras religiões, que têm outra cor, que têm tudo isso. Isso é fundamental, mas eu acho que há aqui um ponto naquilo que é o reforço da escola pública, no papel que a esquerda pode ter aí. Eu apostava... Eu acho que tu escolheste isso e muito bem. Tu estavas a falar de ser um espaço de comunidade e não ser apenas um sítio onde as crianças vão para absorver a informação e depois... Enquanto os pais trabalham. Enquanto os pais trabalham e depois depositar a informação num exame nacional. Eu acho que é super importante a esquerda pensar naquilo que é os professores. A realidade dos professores em Portugal é absolutamente assustadora. Estudos indicam que na maior parte das disciplinas em 2030 vamos ter uma falta aberrante, vai ser um problema gigantesco. Na verdade não é só em Portugal, é uma realidade também muito, muito europeia. Vamos ter falta de professores em quase todas as disciplinas core: português, matemática. Correto e afirmativo. Só é como é que resolves isso? Pronto, e como é que nós resolvemos isso? E eu acho que aí a esquerda tem de dar prioridade àquilo que é o pão com manteiga, digamos assim, não é? Ou seja, guito e condições de trabalho. Isso são duas questões importantes. A outra que eu acho que é super importante é incentivar a malta a ser professor. E como é que isso se faz? Como é que isso já está a mudar um bocadinho? Como assim? Já começa a ser, ou seja, durante muitos anos os cursos de educação, os cursos superiores de educação estavam, não preenchiam todas as vagas e já há 2 Começa a haver alguma... há 2 anos que as vagas já são todas Pode preenchidas. haver, eu espero que isso seja um processo... Muito por causa de algumas medidas, ou que seja feita de algumas medidas do atual governo, de ser gratuito a frequência nesses cursos, de tu perceberes que há pleno também, emprego e, portanto, há uma necessidade de emprego e, portanto, sabes que se na escola falta vais ter emprego e estabilidade mas isso é a parte do... e é importante, a parte do chamar pessoas para a profissão. Só que isso demora imenso tempo. Isso demora tempo e, portanto, tem um efeito de longo prazo.
Mas há outra questão, que é a própria formação dos professores e as competências que eles têm para lidar com uma realidade que vai ser completamente diferente, provavelmente, do que é hoje e que na verdade está sempre a mudar. Há um tema, por exemplo, muito, muito interessante, que tem que ver com, e é um desafio que é identificado por muitas organizações na área da educação, que tem que ver com a diversidade. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter escolas mais diversas, com alunos de outros lugares do mundo, que falam outras línguas, que vêm de contextos económicos, contextos sociais, contextos até do ponto de vista religiosos diferentes. Isso depois tem impacto naquilo que é o seu dia-a-dia. E, portanto, há uma absoluta necessidade de preparar os professores para lidar com estas necessidades, para que efetivamente a escola pública seja um espaço de diversidade onde todos conseguem coexistir. E, portanto, isso parece-me muito, muito importante. Acho que ninguém está preocupado com isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Estamos sempre preocupados, é assim, a preocupação é mais alunos estrangeiros, por amor de Deus, não. Quando, na verdade, o exercício tem que ser, ok, isso é uma realidade, vai acontecer. Não vale a pena estarmos com aquelas coisas a direita vem sempre com estas coisas de a porta aberta da imigração e que isto foi lá Lagardère. Não vale a pena. Vamos ter escolas e, por um lado, ainda bem, mais diversas. Temos que dotar não só os professores, como o pessoal... Não batas na mesa, desculpa, que isto é um podcast. Isto é um podcast. Não só os professores, como todos os auxiliares, com competências para lidar com esta realidade. E, portanto, parece-me um ponto fundamental. Formação contínua dos professores. Exatamente, formação contínua dos professores, não só naquilo que é... E a avaliação dos professores? Já lá vamos. Não só, até porque não temos muito mais tempo. Não só naquilo que é a sua competência em ensinar as matérias para as quais estão formados para o fazer, não é? Mas também em ter essa capacidade social e de capacidade de agregação das suas turmas, do contexto escolar. Pode-se falar muito daquele papel que existe do gestor escolar, é também uma posição interessante, não é? Ou seja, ter alguém que ajuda a navegar o contexto de cada escola em particular. Portanto, eu acho que há muito trabalho a fazer aí. Acho que isso é um passo super importante até para ir dar ao encontro daquilo que tu disseste, de ter uma escola mais humanista. Para ter uma escola mais humanista precisamos de professores que tenham essa capacidade também de a fazer dessa maneira. E não só. Não só, mas eu por acaso eu quis mesmo focar nos professores. A precariedade dos psicólogos, não tens psicólogos claro que suficientes, assistentes operacionais que ganham o salário mínimo e não têm mas falámos da questão dos salários e da municipalização do ensino também cria muitas desigualdades, enfim. Podemos ficar aqui vários... Sim, há vários pontos. Mas eu quis-me focar neste porque todos os estudos indicam que estruturalmente o professor é o essencial para a formação de uma criança. E porque estruturalmente vamos ter esse problema. Sim. E portanto, mais à frente, daqui a 10 anos, vamos estar a falar de uma realidade brutalmente diferente daquela que temos agora, e que a que temos agora já não é particularmente famosa. Sim, não há nada mais importante na escola do que o professor. Portanto, sem professores não há escola pública e, portanto... Não queria que parecesse o contrário. eu percebi. Mas apenas, para mim, a minha visão de uma escola é que há uma comunidade e há uma rede de pessoas que contribuem para a formação do indivíduo. Sobre a avaliação, não quero entrar, nem é só entrar por aí. Não tenho, ou seja, estudos, nem é só ter estudos. Eu acho que não me posso pôr num lugar de um professor. Não posso. Não tenho essa... Não viver essa realidade faz-me automaticamente... Claro. Concordo. Quase incapaz de discutir a questão da avaliação. Mas a formação poderia estar... Ou seja, eu falei da avaliação no momento em que falaras da formação, não é? Porque uma coisa que eu também assisto, e acho que os professores vão concordar comigo, é que tu estares a fazer formações de Excel para preencher o crédito de formação obrigatório. Isso não faz sentido. Também não faz grande... Mas isto acontece, não é? Se calhar não devia acontecer, de alguma maneira. Digo eu. Sim. Não sei se é na avaliação, mas de alguma maneira a própria formação de professores devia ser também ela rigorosa para que contribuísse. Isso absolutamente. Ou seja, a formação... Embora saber Excel seja muito importante... Claro, a formação contínua dos professores é fundamental para não só ajudar os professores, como para criar escolas
com melhor qualidade. Isso não tenho absolutamente dúvida nenhuma. E, portanto, quanto melhor for essa formação e mais rigorosa for, melhor. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Deus estava a olhar aqui para uma maquineta. Tá, porque nós estamos aqui já... Estamos a chegar. Estamos a chegar ao fim. Há mais alguma coisa que esteja entalada que queiras... Há muita coisa, mas eu não quero estar aqui a adiar, Senão os timings como o ministro Fernando Alexandre. Exato. Pronto, portanto, acho que foi uma discussão gira. Foi, e em setembro, com o início do ano Exato. letivo, voltaremos a discutir. Voltaremos a ver como é que a coisa está. Como é que a coisa está. Dito isto, chegámos ao bonito momento. Isto devia ser proibido. Eu vou pedir para cortarem sempre estas partes, não, isto nunca vai aparecer. E sim, chegamos ao nosso momento cultural e temos a proposta de André Tenente. O meu chão comum é que agora está calor, chegamos ao verão, é tempo de ir para a praia, tempo de estar com amigos, tempo de estarmos em conjunto e de aproveitar também a muita cultura. Foi a primeira vez que aconteceu, nunca tinha acontecido. Foi o primeiro. E olha que eu espirro, e eles sabem, muitas vezes. Depois de João Jesus espirrar, eu continuo com a mesma opinião. Sim. Continuo com a opinião que é importante estarmos juntos, aproveitar o verão, apanhar algum sol e, se possível, ouvirmos alguma música, dançarmos, bailarmos. E nesse sentido, o meu chão comum de hoje é sui generis. Porquê? Também porque não me preparei ultra bem. Há festas por todo o país de música e em aldeias que, adoro, com o regresso de muitos imigrantes, fazem com que a economia de muitos lugares em Portugal sobreviva. E que terras ganhem vida, o meu normalmente comum não. É também, não é só isto, mas é também uma aplicação no telemóvel que detém, chama-se Festas Populares, julgo eu, e detém a agenda de todos os concertos bailariques e tudo o que existe em Portugal inteiro. É mais usado na altura dos Santos Populares, de Santo António, etc. Mas é também no mês de agosto, tem lá muitas sugestões. Que coisa linda. Onde quer que estejam as pessoas, podem ir à aplicação para conseguir aproveitar um pouco. Mas também... Mas isso é uma coisa... Desculpa, mas eu tenho só que comentar, isso é incrível. É serviço público. Isso é serviço público. Mas também dar duas sugestões, ou duas ou três muito específicas. Festival Tradidanças é um festival muito interessante para as pessoas dançarem, aprenderem danças europeias e de todo o mundo, ouvirem música que não se ouve facilmente nos grandes festivais de verão, estarem juntos e sentir um pouco o que é possível com a comunidade fazer diferente. Eu não vou, mas recomendo que vão. Festival Músicas do Mundo, se ainda for a tempo, eu vou este fim de semana, no próximo, em Sines, também. Acho que já não vai a tempo, mas fica a nota. Terá lá músicas de todo o mundo bastante interessantes de ouvir, na praia também. E ainda, que espreitem Évora, que é a capital europeia da cultura e terá certamente muito para entregar ao longo de... Portanto, tu basicamente escutaste o momento cultural de toda a gente nos próximos episódios. Não, porque repara, vai ser o mês de agosto que a malta vai estar toda de férias e etc. E a minha sugestão é bebam umas cervejas, bebam com moderação, mas sobretudo comam uns petiscos bons, apoiem também a economia local através da cultura, porque é isso. As vossas juntas de freguesia, as vossas aldeias, as vossas comunidades. Aliás, até vou ver qual é que é a aplicação para depois de eu colocar festas populares. Posso dizer, por exemplo, que eu abrindo diz que hoje há Rosinha nas festas do Pinhal. Obrigado. Aí está, serviço público. É isto mesmo. Pronto, dito isto, muito obrigado. Boas férias. Obrigado, André. Boas férias. Apanhem sol com moderação também. Cuidado com os protetores, hidratem-se. E voltamos em breve. E cuidado com os churrascos para não provocar incêndios. Sim.